E aí pessoal, bem-vindos ao canal Celular Velho. Aqui é o Kennedy e hoje nós vamos fazer um passeio nostálgico daqueles, voltando aí aos anos 90, comecinho dos anos 2000, para relembrar um dos dispositivos que eram mais desejados na época, o PDA. E antes de começar o vídeo, vale mencionar 3 comentários muito especiais que eu peguei aí nos vídeos anteriores do canal. 3 relatos bem legais. O primeiro deles foi no vídeo do Motorola V3. O nosso inscrito, Paulo Kunze, comentou que na época, quando o V3 foi lançado, era preciso assinar o plano mais caro pela operadora Claro para ter direito à compra do Motorola V3 na época. E realmente, o Motorola V3 no seu lançamento era um celular bem exclusivo. Outro relato bem especial foi no vídeo do Nokia 3320, onde eu pedi para que vocês contassem relatos de celulares de vocês que caíram e vocês precisaram apenas remontar e eles continuaram funcionando. A nossa inscrita Mariana Mello contou uma história bem legal, onde, infelizmente, em um acidente que ela sofreu, o seu Nokia C3 chegou a cair e desmontar, mas precisou apenas remontar novamente e ele continuou funcionando. Realmente, a Nokia fabricava celulares bem resistentes. Outro relato bem legal é do nosso inscrito Thiago Henrique. Ele conta no vídeo do C210 que com alguns códigos do teclado era possível ouvir rádio amador. Ele ficou me devendo de contar como é que funcionava esse sistema, dizendo ele que esqueceu. Mas fica aí um relato bem legal de que o C210 realmente fugia mesmo do básico. E você tem algum relato, alguma experiência ou alguma história que já aconteceu com você, com algum aparelho antigo que você já teve? Deixa aqui nos comentários a sua história, ou então no e-mail que vai estar na descrição aqui do vídeo, que a gente mostra aqui no canal. Aguardo você. E vamos voltar ao vídeo. E você sabe o que é um PDA? Você já ouviu falar? Olha só. A palavra PDA é o resumo da frase Assistente Pessoal Digital. Esses aparelhos, eles eram capazes de organizar toda a sua vida. Sua agenda, compromissos, e-mails, documentos e tudo mais. Dizem também que eles foram os que antecederam nossos primeiros tablets. Isso tudo numa época em que era necessário você ter mais de um dispositivo com você para fazer as atividades que nossos smartphones um só faz. Por exemplo, se você quisesse tirar fotos, um Nokia 3320 não tinha câmera, então era preciso você ter uma câmera separada. Ou se você quisesse ouvir música, era preciso comprar um MP3 ou um iPod, por exemplo. E isso, graças a Deus, mudou hoje em dia. Os nossos smartphones fazem simplesmente tudo o que a gente quer. Mas nessa época, era preciso você ter vários aparelhos e o PDA era um tipo de aparelho muito desejado por justamente fazer tudo isso de forma mais fácil. Por isso, eu decidi dividir esse vídeo em 2 partes. Nessa primeira parte, nós vamos conhecer a coleção. Quais são os tipos de aparelhos que eu tenho aqui na minha coleção e os modelos bem legais, bem diferenciados. No segundo vídeo, eu vou falar sobre as funções que eles tinham, já que eles dividem o mesmo sistema. E vocês vão ver como eles têm tecnologias que inspiram até hoje as tecnologias atuais. Por isso, não deixe de se inscrever, deixar o seu like, ativar o sininho, para não perder essa novidade. Eu tenho certeza que você vai gostar bastante. E agora vamos conhecer os modelos que eu tenho aqui na minha coleção. O primeiro PDA que eu vou mostrar aqui é para quem precisava de entrar nesse mundo dos PDAs com um custo baixo. Esses aqui são os PDAs da Oregon. Eles têm esse visual parecido com calculadora e tem função de calculadora, mas eles eram bem básicos mesmo para quem queria um PDA mais barato. Eles não têm bateria comum, daquelas que a gente carregava na tomada, eles eram a pilha. E o mais interessante, tinham funções de PDA. Tinham funções de agenda, calculadora, alarme e tudo mais que você precisava. Esses PDAs eram realmente para quem precisava de entrar nesse mundo com um custo bem mais baixo. E claro, ganhar mais em resistência, já que são aparelhos bem mais básicos, não tem tela colorida. Isso acaba aí ganhando mesmo em resistência. Infelizmente, esses aparelhos aqui na minha coleção não estão funcionando. Mas fica aí o registro bem legal para quem queria um PDA mais em conta. Esse próximo que eu vou mostrar aqui é clássico. Se você precisava de um PDA e queria ter toda a robustez, toda a tradicionalidade de uma marca top em fabricação de PDAs, esse é o PDA certo. Ele até apareceu no primeiro vídeo aqui do canal onde eu mostrava a minha coleção. Esse é o Palm TX. Para quem não conhece, a Palm foi uma das maiores fabricantes de smartphones do mercado. Ela chegou até a dominar o mercado de fabricação aí de smartphones. Mas infelizmente,
após o lançamento do iPhone em 2007, o mercado correu para um outro lado e ela infelizmente não conseguiu acompanhar e acabou tendo que sair do mercado por não conseguir inovar. E aí vocês sabem, né, pessoal? Ela entrou aqui na minha coleção e ela é uma das marcas mais clássicas aí quando a gente fala de smartphone antigo. E o Palm TX também é um PDA clássico quando a gente fala de PDAs. Isso porque ele era um dos mais completos do mercado, custando o preço que ele custava, algo em torno de $300 na época. Ele vinha com Wi-Fi, Bluetooth, entrada para cartão de memória e tinha uma tela touchscreen maior. Isso era bem legal e distanciava ele um pouco dos modelos mais básicos se você quisesse algo mais avançado custando pouco. O mais legal do Palm TX é que você podia complementar ele com acessórios. Na lateral dele tinha uma entrada para capinha, que infelizmente não está na minha coleção. E ele também podia ser complementado com um teclado USB para você digitar seus documentos e aumentar aí a sua produtividade no seu escritório. E agora, olha só que descolados esses PDAs que eu vou mostrar para vocês. Você sabia que a Sony também já chegou a fabricar PDAs? Esses aqui são fabricação exclusiva, em parceria Sony e Palm. Essa linha foi vendida exclusivamente no mercado japonês e ela se chama Clie, que é o resumo das palavras criatividade, estilo de vida, inovação e emoção. Esses PDAs eles tinham um estilo bem grande, já que o celular japonês tinha esse estilo assim mesmo de ser enormes. E olha só o tamanho desse primeiro aqui. Esse é o NR70V. Ele tem esse jeitão grande assim, ainda mais quando ele está aberto, mas ele é bem curioso. Ele tem câmera, Bluetooth, infravermelho e Wi-Fi. O mais interessante aqui é que a câmera você pode ajustar a posição dela, tanto virada para você quanto virada para trás. O mais legal ainda é que a tela gira, permitindo que você gire o aparelho e depois feche ele, deixando ele um pouco menor, já que aberto ele era enorme. E por dentro ele tinha até um teclado mesmo, parecido com os teclados de smartphones, bem completo. Mas ele era um pouco grande para ser utilizado assim aberto, andando na rua. Por isso que ele gira e fecha assim para ficar bem mais compacto no bolso. E se você achou o NR70V legal, olha só esse aqui da Sony que mais parece um mini laptop. Quer saber uma coisa bem interessante? A tela, apesar de abrir que nem um notebook, ela gira 180 graus e você pode usar apenas o touch se você quiser. E ele era bem interessante, bem curioso, dá para se exibir bastante com os amigos aí, né? Vinha com Bluetooth, infravermelho, entrada para cartões de memória e também tinha câmera. Lembrando que essa é uma grande diferença dos PDAs da Sony para os PDAs da Palm. Apesar deles dividirem o mesmo sistema, os PDAs da Sony tinham um foco mais multimídia, com câmera, com vários outros recursos que os da Palm exatamente não vinham, mas era bem legal. E olha só que legal nesses PDAs da Sony. Olha só o nome do processador. É o mesmo nome do desenho animado, Dragon Ball. Uma coisa interessante sobre esse PDA aqui é que eu me lembro que quando eu era adolescente, que eu vi a foto dele na internet na época, isso por volta de 2006, 2007, eu salvei elas no meu computador, eu tive várias fotos dele no meu computador e nunca imaginei que ia ter um desse aqui na minha frente um dia, já que eu achava que era impossível botar a mão num desse. Sabe o que é que eles têm mais em comum entre eles? A caneta Stylus. Essa aqui era o que permitia que você utilizasse os PDAs de forma mais fácil, já que a tela delas era uma espécie de tecnologia resistiva, onde você tinha que realmente pressionar e ser preciso no toque. Hoje, os nossos celulares possuem a tecnologia capacitiva, onde fica melhor o toque do dedo do que necessariamente o toque de uma caneta. Mas fica aí um registro bem legal, que a primeira coisa que as pessoas perguntam quando eu falo de um dispositivo desse é a canetinha. Esse sim é um registro bem legal, bem clássico desse tipo de aparelho. Outros PDAs famosos no mercado foram o HP iPack e alguns modelos que a Dell também chegou a lançar, mas infelizmente eu não possuo eles na minha coleção. Esses modelos vinham equipados com o Windows Mobile, e olha só que interessante, ficava aí a concorrência também antigamente entre os sistemas operacionais desses aparelhos. Enquanto esses que eu mostrei aqui mais cedo no vídeo era Palm OS, esses modelos agora é o Windows Mobile. Então nessa época já existia também essa concorrência entre os sistemas. E aí, gostou de conhecer os modelos de PDA? Pois bem, no próximo vídeo vamos ver as funções que esses aparelhos tinham e como eles inspiraram aparelhos de hoje em dia. Por isso, não deixe de se inscrever, de ativar o sininho e ficar de olho aqui nas novidades. E se você gostou desse vídeo, já teve um PDA desses ou passou por alguma experiência bem legal usando eles, conta pra gente aqui nos comentários e eu aguardo você no próximo vídeo, hein? Tchau, tchau!